Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Hoje estreamos o nosso canal com o projeto Reuniões Preparatórias para o 10º Congresso. Eu sou Ana Frazão, membro da comissão organizadora, que hoje aqui se encontra completa. Além de mim, estão conosco os professores Fábio Lila Coelho, Sérgio Campinho, Francisco Satiro, Maurício Menezes e Rodrigo Monteiro de Castro. A ideia desse projeto veio em razão da pandemia do coronavírus e da consequente necessidade do adiamento do 10º Congresso, que ocorreria nos dias 14 e 15 deste mês de maio. Tivemos que transferi-lo para maio do ano que vem. E isso gerou uma grande tristeza em todos nós, pois o Congresso, além de ser o evento de direito comercial mais importante do ano, era também um grande momento de encontro. Naqueles 2 dias, os comercialistas do Brasil se reuniam para falar dos assuntos mais importantes do direito comercial, para aprender e trocar experiências, mas também para matar as saudades, reforçar os afetos e as amizades. Por essa razão, nós achamos que era muito tempo ter que aguardar até o ano que vem para estarmos novamente juntos. E essa é a principal razão desse projeto. Manter acesa a chama do Congresso a partir de um espaço de encontro e discussões até que possamos finalmente fazer o nosso evento presencial. Por isso, nós vamos aproveitar o tempo de espera para trazer vários dos nossos painelistas e estudiosos do direito comercial para tratar de temas diversos e atuais em uma dinâmica diferente e mais compatível com o ambiente digital. A proposta é realizar encontros mais curtos e informais, sem palestras e com mais interação entre os participantes. Esperamos que vocês possam estar conosco ao longo desses encontros, que serão realizados periodicamente. Já aviso, inclusive, que divulgaremos nossas sessões todas as quartas, no mesmo horário, ou seja, às 18 horas. E nessa primeira sessão, que é a inaugural, gostaríamos de conversar sobre as principais repercussões da pandemia sobre a economia e o direito comercial. Eu atuarei como mediadora entre os membros da comissão. E, portanto, a primeira questão é exatamente a de saber dos nossos professores o que eles pensam a respeito de uma questão que se colocou desde o início da pandemia e da adoção das medidas de isolamento. Há mesmo um trade-off entre salvar vidas ou salvar a economia? Em caso afirmativo, como resolver um impasse? E no caso brasileiro, em que até mesmo a questão da pandemia se tornou uma questão política? Fábio, vamos começar com você. O que é que você acha dessa questão? Ana, primeiro, muito obrigado aí, dizer da minha satisfação de estar encontrando aí você e os demais amigos da comissão organizadora, né? Eu acho que essa experiência pela qual o mundo todo está passando, né, vai deixar alguns legados, né? Um dos legados, isso todo mundo acho que já percebeu e vai concordar, é que nós teremos mais encontros remotos, né? As pessoas perceberam que esses encontros remotos funcionam muito bem em diversas situações, não precisa mais pegar o avião e ir até lá, botar bancas de mestrado, doutorados, sustentação em tribunais de Brasília. Então, vai haver uma valorização desses encontros remotos. Mas um outro legado que eu acho mais importante ainda do que esse é uma valorização ainda maior dos encontros presenciais, né? Porque nós estamos sentindo quanto isso faz falta, né? Aquilo que a gente tem no dia a dia, a gente só percebe mesmo a importância quando a gente deixa de ter, quando a gente perde, né? E eu acho que aí o nosso Congresso de Direito Comercial, né, ele já era muito importante, cada vez mais importante, ele passou a ser imprescindível, porque vamos realmente poder desfrutar desse contato pessoal, desse encontro presencial, do abraço, do olho no olho, enfim, disso que é insubstituível e que faz faz a nossa felicidade, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que 2 legados, um legado é a valorização dos encontros remotos, e outro legado, a maior valorização ainda dos encontros presenciais, como é o caso do Congresso Brasileiro de Direito Comercial, né? Em relação à sua questão, eu tenho a dizer pouca coisa. Tenho a dizer que não existe trade-off, né? É investir na saúde dos recursos humanos, na sobrevivência dos recursos humanos, é muito importante para a economia, talvez das primeiras coisas que a economia necessita, né?
Então, não existe trade-off, é continuar mesmo numa política bastante séria, bastante contundente, tentando evitar o número maior de mortes, o número maior de pessoas com essa doença. Ainda não sabemos quais são as sequelas, e tudo isso é investimento econômico, tudo isso é investimento no recurso econômico mais importante que existe, que são os recursos humanos. Muito interessante, professor Fábio. E aí, Campinho, o que é que você tem a dizer também dessa questão? Eu acho que o Fábio, em poucas palavras, resumiu meus sentimentos, né? Porque o bem maior que nós temos é a vida. Na medida que uma comunidade, um povo não valoriza a vida, qual é o bem que ele vai valorizar, né? Então, nós temos que ter a economia da vida e não a economia da morte. Portanto, elas andam juntas, né? Quanto mais vida, mais pujança, mais riqueza, mais vontade de se viver. Então, me parece que esse casamento é simbiótico, né? E, portanto, eu acho que não há que se falar nesse trade-off. Eu acho que nós temos que ter bom senso para conciliar essas expectativas, né? Tal qual o que a gente costuma falar do contrato plurilateral, né? Nós não temos antagonismo. Nós temos que coordenar vontades e ações para o atingimento de um fim comum, que é a vida. Porque o que justifica a economia se não dá suporte à boa vida? Exatamente. E aqui é uma questão que, por mais que a gente tenha as nossas próprias concepções, responder também a essa pergunta envolve sempre uma reflexão sobre o papel do Estado, o que se espera dele em momentos como esse, o que se espera de uma política econômica, em que medida o endividamento pode ou não ser um bom recurso, uma boa medida em situações como essa, a fim de que principalmente aqueles menos favorecidos não tenham que se ver diante daquela opção muito dura, que é saber se morrem de fome ou se morrem de Covid. Professor Satiro, o que é que você tem a dizer a esse respeito? Bom, eu não podia concordar mais com o Fábio e com o Campinho, né? A impressão que eu tenho é que a apresentação do problema como um dilema, né, como um trade-off, ou se salvam vidas ou se salva a economia e é preciso fazer essa escolha, é uma decisão política, o que a gente tem que lamentar. Em vários, não é uma coisa só do Brasil, mas a gente verifica em outros países a politização do problema, e o resultado é que consequências nefastas decorrentes da crise podem ser atribuídas, de certa forma, a determinadas pessoas, determinadas instituições, o que faz com que elas assumam um papel de propaganda de uma posição ou de outra. Não é a primeira vez que a gente vive uma circunstância de um falso dilema. Talvez esse seja mais complicado não, a fragilidade dele seja mais explícita. Mas eu vou lembrar aqui o que se falou durante todo o começo dos anos 2000, até muito recentemente, continua sendo um problema, que é o dilema entre poluir ou crescer, preservar o meio ambiente ou gerar riqueza, o que gera a impressão de que em algum momento há que se fazer a escolha. Não é possível coordenar os dois. Há uma diferença no caso tanto da poluição quanto da preservação do meio ambiente e a atual situação da Covid. Porque tanto no caso da poluição quanto do meio ambiente, obviamente tem algum componente de tragédia dos comuns, né? Algum componente de ação coletiva. Eu posso, se todo mundo fizer a parte dele, ainda que eu não faça a minha, eu vou conseguir obter uma posição de vantagem, né? O meu comportamento oportunista pode me trazer vantagem desde que todos os demais façam o que deveria ser feito. Então, se todos pensarem desse jeito, a gente viu tentativas de evitar isso, a gente necessariamente cairia na história da tragédia dos comuns, que vem justamente
coroar o fato de que nessas circunstâncias em que parece que a ação de um não é suficiente para gerar o problema comunitário, o problema no coletivo, né, naquele que é o bem comum, leva, no final das contas, à degeneração do bem comum. Mas, no caso da Covid, a gente não tem um caso de tragédia dos comuns, porque quem não toma as medidas efetivamente sofre as consequências da não tomada de medidas. Então, mesmo os discursos antigos que são requentados para justificar a atual postura diante da Covid são discursos que partem de pressupostos diferentes e usados de maneira, a meu ver, muito equivocada. A gente viu, para terminar, a gente viu o caso da Suécia, que supostamente, explicitamente resolveu privilegiar a economia, não impôs lockdown, não impôs isolamento, impôs algumas medidas de segurança e, comparada com a Dinamarca, que impôs lockdown, impôs medidas de isolamento, como quase o resto de todo mundo, a diferença, sob o ponto de vista econômico, né, a redução da economia na Suécia foi de 25%, na Dinamarca de 29%, um estudo da Universidade de Copenhague do dia 11 de maio. Em compensação, na Suécia foram 29 mil casos e quase 4 mil mortes. Na Dinamarca, 10.700 casos e pouco mais de 500 mortes. Então, isso deixa claro que não é uma opção pela economia ou uma opção pela vida. É uma questão de coordenar ações para que se controle o vírus e, ao mesmo tempo, se dê força à economia. Para mim, esse é definitivamente um dilema político, não um dilema econômico ou científico. Obrigada, Satiro. E você, Maurício? O que é que você pensa a esse respeito? Eu vou pegar aqui o gancho, quer dizer, concordo com todos, vou pegar aqui o gancho do Satiro, quando ele fala da Suécia, para fazer referência àquela live que o Fernando Passos divulgou para todos nós no sábado, com o Rodrigo Maia, em que acho que o Rodrigo Maia, eu não costumo dar opinião sobre político, mas o Rodrigo Maia foi feliz ao dizer que o problema não era do isolamento social, o problema era do Covid em si, né, da Covid, do coronavírus. E, portanto, o isolamento social ele vem exatamente para preservar vidas. Independentemente da pessoa estar trabalhando no local onde se situa, né, a empresa, o isolamento social ele não vai fazer com que a economia ela sofra menos impacto. Eu até estive vendo hoje uma pesquisa que foi, pelo menos chegou para mim hoje, da Deloitte, em que eles pegaram indicadores para tentar estabelecer algumas mudanças de comportamento do empresariado. Parece uma pesquisa muito séria e esses indicadores são bem interessantes. O que eles dizem nessa pesquisa é que os empresários, os dirigentes, eles rapidamente buscaram promover alterações na forma de organização para lidar com essas novas realidades. Então, por exemplo, tem aqui uma referência de negociação de contratos. Antes da Covid, havia um percentual de 11% de empresários numa atividade de renegociação de contratos com fornecedores. Pós-Covid, ou pelo menos que, diz aqui, adotará no período de 100 dias pós-Covid, pós a decretação lá da pandemia. 82% dos empresários renegociando contratos com fornecedores. Com clientes, esse percentual vai para 79%. Então, aliado a isso, medidas, por exemplo, de revisão de despesas operacionais. 98% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que estão adotando alguma medida para redução de despesas operacionais, dentre outras muitas medidas. Então, tudo isso mostra que a questão da decisão entre vida e economia é uma grande falácia. Na verdade, o que se
deve priorizar, como foi dito aqui, é a preservação da vida e todo o resto vem em consequência. Lembrando que a empresa é um instrumento para o bem-estar socioeconômico e a economia não é um fim em si mesmo. Então, se a gente olhar para a economia como se fosse uma finalidade a ser buscada a todo custo, né, evidentemente, esse custo ele seria muito maior do que os benefícios aí trazidos. Perfeito, Maurício. Será que nós vamos ter uma unanimidade? Então, Rodrigo, o que é que você pensa a Oi, respeito Ana, dessa tudo bem? questão? Tudo bom. Olha, é difícil contrariar um time como esse, né? De Um time estrelas, que me né? antecedeu. Eu nem ousaria aqui. Mas eu vou tentar trazer um outro viés, que eu acho que, de fato, não existe. Esse dilema ele é falso, porque já há uma tomada de posição e ela não é recente, na minha opinião. A pandemia ela só traz luz sobre uma questão que agora forças tentam tirar a verdadeira motivação do centro do debate. A humanidade tomou há uns 2 séculos e meio, mais ou menos, pensando um pouco na sociedade moderna ou contemporânea, alguns encaminhamentos, algumas decisões. E a principal delas, lamentavelmente, é claro que há forças, há grupos que se formam ao longo dos anos, das décadas, para combater, mas a decisão foi pela dominação econômica, pelo crescimento, pela eficiência e um desprezo generalizado pela humanidade, pelo ser humano, é a minha visão. Quando a gente olha, por exemplo, a situação da África, não há solução para o planeta enquanto as injustiças que foram e continuam sendo causadas naquele continente. Quem já viajou pelos países e quem já se deparou com o que foi feito nos processos, nos movimentos de colonização e depois de retomada do poder pelos locais, que perpetuam com apoio externo todos aqueles abusos e excessos. E aí a gente olha para as comunidades indígenas, a gente olha para as periferias dos países latino-americanos, a gente olha para a questão dos refugiados e assim por diante. O centro de poder, os agentes que dominam o funcionamento da economia já tomaram essa decisão e já impuseram isso, inclusive a governos, na minha opinião, aliando-se com governos, até quando temos, por exemplo, tentativas de transformações ou mudanças, como foi durante o governo petista. No final de contas, a agenda era uma agenda, sobretudo, é claro, avanços sociais aconteceram, mas aí a gente viu uma agenda econômica também. Então, a pandemia traz, eu acho, que a luz por uma realidade, que nós precisamos nos humanizar. Não é? Isso tem que funcionar, pelo menos para que a gente veja, para que a gente possa compreender que o mundo não funciona e não pode mais funcionar com uma divisão de riquezas tão brutalmente desigual, com poucas companhias estendendo seus tentáculos e controlando a produção das riquezas mundiais e a população sofrendo do jeito que está sofrendo, não é? No fundo, a gente falou e fala de lockdown, a gente fala de pandemia, de quarentena, na minha opinião, porque chegou numa situação de colapso, em que não havia como atender de modo minimamente controlado as necessidades das gentes, não é? É por isso que os governos tiveram que reagir, e alguns de modo legítimo ou convencido reagiram, porque o que a gente, é claro que isso aqui tem efeitos mundiais, mas quando a gente para e vê de novo o que acontece na África, e ninguém faz absolutamente nada há décadas e há séculos, ou nos países periféricos, demonstram esses eventos, na minha opinião, que isso aqui, no fundo, é um problema político, como acho que todo mundo mencionou, e sobretudo o satírico. Se não houvesse essa conotação, a gente não teria tido essa reação. O mundo está doente, e a doença eu acho que não nasce desta pandemia, é uma doença estrutural.
e que ela sirva pelo menos para que governos, companhias, entidades sem fins lucrativos, enfim, que a sociedade possa restabelecer a base, talvez, do contrato social, não é? Então, é como eu vejo de modo um pouco cético, talvez, esse momento que vivemos. Muito interessante, Rodrigo. Enquanto você falava, eu me lembrava de uma recente declaração da Naomi Klein, quando ela dizia que estamos todos querendo retorno à normalidade, mas a gente tem que entender que a normalidade é a crise. Ou seja, existiam vários problemas anteriores que simplesmente são potencializados pela pandemia. E como ficou muito claro aqui dos comentários de todos vocês, de fato, o problema ele é anterior à pandemia e é agravado pela pandemia, ou seja, não é o isolamento em si, mas as próprias circunstâncias que, de fato, naturalmente trazem uma série de limitações à vida das pessoas e à própria atividade econômica. E dentro até dessa ideia, eu gostaria agora de provocá-los um pouco sobre quais são os principais impactos, então, dessa pandemia sobre a atividade econômica e também sobre o direito comercial. Ou seja, por mais que não exista esse trade-off, é claro que a atividade econômica ela está sofrendo impactos extremamente sérios. Muitos dizem que essa é a maior crise pela qual o mundo passa desde a Grande Depressão do século passado. A gente está num cenário de completa incerteza, vários organismos internacionais dizendo que precisamos ter sempre várias perspectivas, que essas perspectivas precisam ser reavaliadas com muita frequência, porque dependendo da intensidade das modificações de um dia para o outro, esses cenários já se modificam. E, basicamente, isso é extremamente complicado para a atividade econômica, que precisa de segurança, que precisa de previsibilidade. Como é que vocês veem esses problemas? Quais são os nossos grandes desafios em termos de Brasil? Até para mudar um pouquinho a ordem, vou começar agora com o Satiro. Diga lá, Satiro, como é que você vê esse problema? Bom, acredito que vai haver uma mudança, o que se chama hoje de o novo normal, né? Vai haver, de fato, um novo normal. Até nem gosto muito da expressão, mas, pelo menos no curto prazo, nós teremos uma circunstância muito diferente da circunstância que a gente tinha antes. A gente tinha um processo de caminho em direção à globalização, fronteiras mais flexíveis, na medida do possível, tratamentos comunitários, em suma. A impressão que me dá é que a pandemia vai reforçar um movimento que já vinha antes da época do Covid, de nacionalismo, de fechamento, de proteção do seu próprio povo. E acho que nesse ponto a gente vai ter um retrocesso. Fora isso, é óbvio, como falou o Fábio no começo, que a gente vai ter novos modelos de negócios. Quer dizer, alguns modelos de negócio vão ficar ultrapassados, alguns modelos de negócio e vão precisar de mudanças, né, e aperfeiçoamentos. Outros modelos de negócio vão simplesmente deixar de existir, porque eles não vão se sustentar, e alguns modelos de negócios vão surgir. Estamos hoje falando numa plataforma que há um ano atrás era um nome que não dizia nada. Hoje em dia ele virou sinônimo de conversa coletiva, de diálogo coletivo. Isso num prazo curtíssimo de 4 meses, talvez. Então, para mim, isso é a prova de que, de fato, vai haver uma mudança importante na economia. Além do que, é um fato, o mundo pisou no breque sob o ponto de vista econômico durante esse período. Quer dizer, houve uma freada econômica mundial, né? E quando há freada econômica mundial, há diminuição de geração de riqueza, a diminuição de geração de riqueza vai gerar dificuldades e necessidades em muitas pessoas. Então, imagino que a gente vai ter um período difícil no curto prazo, um período de readaptação, um período de vencimento da inércia para tentar fazer a roda
andar novamente, né, para fazer a economia girar no ritmo possível e com as dificuldades dos estragos que já foram feitos. Então, imaginamos aí que vai haver uma quantidade muito grande, já há uma quantidade grande de desemprego. Esse número me parece muito mais grave em países como o Brasil do que como os Estados Unidos, por exemplo, que tem números maiores do que o Brasil de desemprego, mas eles têm um vínculo trabalhista muito frágil, é tipicamente contratual, então é muito fácil desfazer o contrato, mas também é fácil refazer, né? Eles têm essa mobilidade, a gente tem a dificuldade de desfazer e uma preocupação enorme em refazer isso. Então, o número de contratos de trabalho que deixaram de existir no país, eu imagino que vai ser retomado com mais dificuldade do que em outros países, assim como foi um número menor num primeiro momento, eu espero que continue sendo um número menor. Houve uma diminuição de produção, uma diminuição de renda e, dentro do que a gente vive, sem uma perspectiva de curto prazo de ter uma solução ou uma vacina, é bem provável que, tirando os grandes modelos de negócio, internamente, o dia a dia dos negócios vai ter que ser adaptado, né? Então, nós vamos ter consultorias de saúde e isolamento para empresas, a gente tem bancos que já definiram que não voltam ao trabalho presencial até o final do ano, tem empresa de seguro que resolveu devolver o prédio inteiro que tinha no centro de Wall Street, lá, porque falou que não precisa mais, decidiu que é o fim, ele não vai gastar mais em estrutura física. Então, é difícil imaginar o que vai sair. O que a gente sabe é que tecnologia vai ter cada vez um papel maior e ela vai ser importante nessa tentativa de combater a inércia causada por essa diminuição no ritmo da economia em função de uma pandemia que já vinha sendo cogitada há muito tempo, mas nunca foi suficientemente levada a sério. Quer dizer, isso não é um risco. Aliás, o Nassim Nicolás Taleb, o escritor do Cisne Negro, escreveu um texto dizendo exatamente isso. Só quero deixar uma coisa clara para vocês. A pandemia não é um cisne negro. Então, a pandemia é algo, o fato é, ela está na cauda longa. Então, ele era um daqueles eventos que tinham capacidade de fazer um enorme estrago com uma possibilidade de ocorrência muito pequena. Mas era previsível. A probabilidade é que era muito pequena. Tanto que a organização do Aberto de Tênis de Wimbledon, há 17 anos, fazia seguro contra a pandemia. E vai receber 140 ou 170 milhões de libras para compensar o fato de não ter tido o evento por conta de uma pandemia. Então, eles pagaram por 17 anos um seguro, sabendo do risco que existia. Isso prova de que era algo que era possível prever, mas que era improvável, né? Com um custo de mitigação de risco muito alto, etc, etc. Isso, assim como vários agentes privados optaram por não mitigar esse risco, muitos governos também optaram por não mitigar esse risco, porque o custo é alto. Então, hoje estamos pagando esse preço, infelizmente. Obrigada, Satiro. E você, Maurício, como é que você vê essa questão? Quais são efetivamente os principais desafios agora para a atividade econômica e para o direito comercial nesse contexto? Bom, Ana e demais amigos, eu acho que todos nós que concordamos que a empresa é uma organização em contínua evolução. E isso vem ocorrendo de uma maneira muito intensa nos últimos tempos. Hoje a gente está diante de um choque traumático e as empresas tendo que se adaptar. Eu penso que as empresas que são bem geridas, as empresas que elas estão preparadas para esse fluxo de mudanças que até então era um fluxo mais razoável, elas vão ter capacidade para se reorganizar. Como o Satiro falou, quer dizer, existem questões que hoje que impactam o processo decisório. Investir em TI ou investir em obra civil, por exemplo. É óbvio que as pessoas
acho que tinham dúvida, não tem mais hoje, né? Vão investir em tecnologia da informação. E, além disso, como até o Rodrigo colocou, aí mais no campo do direito mesmo, a minha ponderação é a seguinte: o que parecia um pouco adormecido, que é a importância do elemento humano na empresa, hoje está sobressaltado. A gente já tinha movimentos, né, de economia solidária, empresas de interesse comunitário, empresas que conjugam, né, nos seus objetivos um interesse que não tem um fim econômico com aquele de finalidade econômica, algo que a gente já até discutiu muito no nosso Congresso. Então, eu penso que esse caminho ele possa ganhar relevância, que as pessoas em geral, inclusive no mundo do direito, fiquem um pouco mais abertas para se aprofundar nesse caminho de valorização do ser humano e de ver a empresa não só como uma ferramenta para gerar resultado econômico, mas também para buscar um interesse que seja, enfim, um interesse comum de termos um mundo melhor. Eu acho que é isso. Sem dúvida, e é muito interessante que essas crises elas acabam servindo quase que de processos de aceleração Catalisação, histórica, né? Não é? Um catalisador, né? Exato, uma grande janela de oportunidades que tanto vai poder ser utilizada para o bem, trazendo essas consequências positivas que vocês mencionaram, como também, a depender do caso, pode até agravar problemas de pobreza, desigualdade e tantas outras questões. Eu vou pegar o gancho, Ana, antes de terminar, falando das oportunidades, que até o Satiro comentou a questão da crise. Existem alguns setores que estão tirando algum proveito também. Eu estava lendo uma notícia do agronegócio brasileiro que, a princípio, está muito bem, não foi impactado nesses últimos meses. Existem outros setores que tiveram uma altíssima demanda por conta da pandemia. Venda via internet, por exemplo. Então, quer dizer, tem também o outro lado da moeda, né, que não sei se isso é bom ou ruim, mas que pelo menos dá uma certa equilibrada no jogo. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Perfeito. Rodrigo, o que é que você pensa sobre isso? A bola já vai para você. Boa, obrigado, Ana. Eu lembro, acho que há 2 anos mais ou menos, eu fiz um vídeo com o Fábio. Eu era presidente do Movimento de Defesa da Advocacia, o MDA, à época, e a entidade discutia vários temas, e com o Fábio a discussão foi o futuro da educação na nossa área e o futuro da nossa profissão, não é? E ele vai me corrigir se eu estiver falando alguma bobeira, mas ele já vislumbrava ali que a tecnologia iria, de alguma forma, ditar um encaminhamento, não apenas da nossa, mas da empresa, do empresário, da sociedade como um todo. Não é? Eu acho que a gente já vinha por um processo que se intensificava com bastante, meio que em PG, né? E essa intensificação ela era notada muito mais nos países que tinham recursos para empregar pessoas e tempo em pesquisa, desenvolvimento, coisas assim. No Brasil a gente via isso ainda menos, né? E a própria bolha ou própria ultravalorização de companhias que não geram lucro, mas que têm uma atuação global e tecnológica, que se questiona, né? E o modelo, qual é o modelo, como ela vai monetizar, e mesmo assim os preços sobem os preços de ações, já indicavam que o mundo passa por transformação e essa pandemia talvez acelere. E eu acho que a transição ela já havia começado, alguns empresários, ou mesmo escritórios de advocacia, né, que por definição não são empresários, já vinham lidando com essa situação e agora vão ter que enfrentar a realidade de um mundo que vai demandar uma intensificação de soluções. Eu acho, assim, na linha do que o Maurício e o Satiro falaram, que a adaptação já começou. Todos vocês devem estar há 2 meses passando por esse processo de adaptação. No escritório, nós atendemos dezenas
de clientes, que atuam em atividades as mais distintas possíveis, serviços, indústria, setor financeiro, enfim, multinacionais, locais, family office, de tudo, não é? Cada um com o seu drama, cada um com o seu problema. Claro, um ou outro vai estar se dando bem e vai se dar melhor ainda pelo negócio que tinha, mas de modo geral é uma crise coletiva, é uma crise econômica, uma crise humana e afeta a quase todo mundo, e esse processo de adaptação já se iniciou. O ponto e nós não somos Nostradamus aqui, por mais que tentemos prever o que vai e como vai acontecer, existe aqui, acho que, um campo enorme de feeling, de achismo, claro, de estudo, de percepção, de ciência, mas exatamente como vai ser é muito difícil. A gente pega economistas, políticos, antropólogos, advogados, administradores, o leque todas as possíveis encaminhamentos, né? A gente não sabe o que vai ser e como vai ser. Que as reações elas serão imediatas. Então, a questão do imobiliário, eu acho que sofre imediatamente. Mas eu tenho lá minhas dúvidas se na primeira grande crise dentro de uma companhia, por conta de um sistema que implode, ou por um acesso, né, de um empregado, uma fraude, coisas desse tipo, as companhias já não reunirão novamente com todos os protocolos de saúde, vão reunir todos os empregados de volta, ou grande parte deles, etc. Então, estamos especulando efetivamente, imediatamente eu acho que vai, como acho que o Satiro falou, eu tenho clientes que já disseram que não voltam este ano, e quando voltarem, vão voltar com capacidade menor, percentual importante fora, mas a história vai ditar, né, um pouco desse caminho que nós vamos seguir. O fato é que eu acho que o processo, esse caminho, né, para intensificar a aplicação tecnológica é inquestionável. E aí eu volto na minha grande preocupação, talvez seja a minha preocupação de vida, não é? E o ser humano nisso, né? Porque o próximo passo, acho que são algoritmos, sistemas, mecanismos, estruturas que eliminam cada vez mais o ser humano. O ser humano vai sendo jogado para empregos informais, subempregos ou para atividades marginais. Eu acho que é um dilema, de novo, é um grande dilema humano. Nós viveremos um grande em relação ao ser humano, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma. E você, Fábio, até porque foi tão citado agora pelo Rodrigo, quais são suas percepções sobre essa questão? Não, eu subscrevo, concordo com tudo que foi mencionado aí, Satiro, Maurício, você, Ana, o Rodrigo. Tenho certeza que vou subscrever também o que o Campinho vai dizer. Isso aqui nem está aparecendo no Congresso de Direito Comercial, né? Pois é. Não planejamos nada, mas, enfim, viu, gente? Mas eu estava aqui, enfim, a crise, a pandemia catalisa novos negócios, aquilo que estava meio latente acelera, antecipa, novos modelos de negócio vão aparecer, né? Mas eu acho que também existe uma outra questão bastante significativa de uma pandemia, né? Que eu vou começar contando como foi minha aula trote na Faculdade de Filosofia da USP, quando eu entrei lá como calouro, isso há muito tempo atrás, né? Era um aluno veterano dando lá uma aula, como se fosse a aula inaugural, nós todos calouros sem saber, e a tese que esse veterano estava defendendo, e nos entreteve com essa tese durante quase uma hora, é de que se houvesse uma hecatombe nuclear, naquele tempo se falava nisso, uma hecatombe nuclear, sobrassem só algumas pessoas, se tivesse sobrado um único filósofo entre as pessoas, um único filósofo, a civilização estaria reconstruída em 5 dias. Né? E, claro, era uma aula trote, não tinha nem pé nem cabeça, né? Mas eu me lembro dela por quê? Porque em momentos como esse, de crise
profunda, enfim, né? Quando a vida vira de ponta cabeça, e a vida vira de ponta cabeça, né? Não é nenhum cisne negro a vida virar de ponta cabeça, né? Vida pessoal, nem a história, né? Quando a vida vira de ponta cabeça, a gente filosofa, a gente vai buscar questões, vamos buscar reflexões num plano mais amplo da nossa existência, vai buscar espiritualidade, a gente tenta sair dessa trombada que a vida nos dá, refletindo de uma forma mais ampla. No direito, me parece que essa reflexão mais ampla vai nos levar a uma constatação de que ele não põe ordem na sociedade. O direito não é ordenação da sociedade. Né? Nós estamos acostumados, isso nos foi ensinado na faculdade, a gente como professora, às vezes até acaba ensinando isso e reproduzindo isso em petições, pareceres, enfim, né? Que as pessoas estudam, discutem, falam e elaboram uma norma, né, de como uma determinada coisa deve ser. Existe todo um sistema, poder judiciário, etc., que faz com que essa norma se torne, enfim, que ela molde a sociedade em função dessa norma, ou porque as pessoas vão obedecer, ou porque os desviados, os desobedientes serão punidos, né? E me parece que a gente percebe o quanto esse modelo, essa forma de ver o direito, num momento de crise como essa, mostra a sua impertinência, né? O direito não é isso, o direito não põe ordem na sociedade. O direito, ele resolve conflitos pontuais, ele trata conflitos pontuais, ele dá um tratamento, assim como o médico não cura, o médico trata, né? O direito também não resolve o conflito, o direito trata o conflito, né? E isso quer dizer que a gente não vamos assim, vamos todos sentar, as pessoas mais bem preparadas, e vamos encontrar, né, qual a forma, qual a norma, né, qual é o novo normal, por isso na lei, e com o sistema jurídico isso vai acontecer. Não. O que acontece é que temos um tecido social em que ocorrem conflitos de interesse aqui ou ali, e alguns desses conflitos de interesse o direito trata e, com isso, evita um esgarçamento sério do tecido social. No direito comercial, diante de uma crise dessa, eu acho que a reflexão, a conclusão, a partir dessa reflexão mais abrangente que a gente pode fazer do direito, é de que não seremos nós que daremos solução para a crise, né? O direito não soluciona crises macroeconômicas. Não tem como solucionar. A recuperação judicial de empresas, o princípio da imprevisibilidade dos contratos, revisão dos contratos, tudo isso ajuda, resolve, orienta, solução de conflitos pontuais. E, claro, uma recuperação de uma empresa é pontual, quando a gente pensa numa pandemia, né? Um contrato entre dois empresários, mais pontual ainda, né? Então, se espera muito, eu tenho ouvido muitas lives, né? O que o direito vai fazer para resolver? O direito não vai fazer nada, o direito não consegue fazer nada, o direito não é um instrumento de pôr ordem nas coisas, né? Muito mais quando as coisas dão viram de cabeça para baixo, dão uma trombada que a gente perde o sentido. Não é do direito que nós vamos encontrar, desse sistema de tratamento de conflitos de interesse, que nós vamos encontrar a resposta. Obrigada, Fábio. Ficou faltando, então, um Campinho. Diga lá, Campinho. Depois de tudo que já foi dito, muito pouco tenho a acrescentar. Talvez trazer uma visão de que é evidente os aspectos conjunturais dessa crise. Aí ninguém nega. Mas, na verdade, essa crise nada mais faz do que acentuar os problemas estruturais do mundo, especialmente, né, particularizando essa questão, no Brasil. Problemas estruturais pré-existentes, né? Vejamos aqui no país a diversidade no campo social, o gap absurdo, né, entre ricos e pobres, que não se consegue resolver, né?
a questão do próprio trabalho, da precarização do trabalho, as novas modalidades, né, de conflitos existentes, né, no âmbito social. Isso, obviamente, impacta, né, a sociedade como um todo, especialmente, dentro da sua pergunta, o próprio direito comercial. Então, acho que esse é um ponto a se levantar, a se ver. Que essa crise, o que mais faz é acentuar os problemas estruturais pré-existentes, agravando-os, né, pela conjuntura oferecida. E aí, nós temos, acho que, dois steps, aí, 2 degraus. O primeiro é enfrentar a crise e tentar vencê-la, né? E qual seria o grande ponto, talvez, a se enfatizar, a se grifar, dentro dessa ótica que o Fábio acabou de colocar, no que eu concordo plenamente, né? O direito, ele não traz solução estrutural. Ele resolve episodicamente conflitos intersubjetivos de interesse. Essa foi a sua função para buscar paz social. Então, me parece que a ética da solidariedade cada vez mais deve estar presente. Pensando no direito comercial, ela é a inspiração da própria recuperação judicial, né? A recuperação judicial se funda na ética da solidariedade. Essa ética da solidariedade também tem que se fazer mais presente nas questões dos contratos, nas questões concorrenciais, né? Porque precisamos, e aí eu acho que funciona, concentrar esforços para sair da crise. E crise, superação, pressupõe o quê? Soluções negociadas, autocomposição. Então, eu acho que esse caminho é um caminho que o direito comercial, o direito como um todo, e a sociedade nas suas relações como um todo, ela vai ter que buscar. O grande ponto que me preocupa é o pós-crise, onde, apesar de eu ser um eterno otimista, eu muito temo que no pós-crise nós tenhamos acentuadas ainda mais essas diversidades, esses problemas estruturais. Isso me preocupa muito e a gente vai vendo esses movimentos internamente, externamente. Veja a questão das máscaras. O conflito internacional, né, que se criou ali. Ou seja, aquele mais poderoso, aquele economicamente mais poderoso, ele pega tudo para si. Veja, ou mal ou bem, é isso que acaba incentivando e sempre incentivou as relações, né? O que é ruim, o que é nefasto. Mas essa é a minha grande preocupação. Será que realmente essa ética da solidariedade, que eu acho que vai predominar na solução da crise, até por uma questão de existência da humanidade, será que nós vamos conseguir saltar para o segundo plano, para esse plano que para mim é o ideal? Será que ele é utópico ou não? Se nós formos buscar a história como paradigma, eu acho que a perspectiva é desalentadora. Enfim, mas cabe-nos perseguir, buscar, viver com otimismo, né? Porque, do contrário, não há como se viver. É verdade, e é muito interessante que o que sobressai das falas de todos é que estamos diante de um conjunto de problemas extremamente complexo e que não envolve, obviamente, só o direito. Nós estamos diante de questões políticas, econômicas, sociais, morais e éticas, como vários de vocês salientaram, como ficou muito claro nessa exposição também do Fábio, a mostrar, olha, há limites para o direito. Isso é importante num país em que muitas vezes os próprios juristas acham que o direito resolve tudo e que muitas vezes resolve tudo pelo meio fácil, que é a mudança legislativa. E eu estou fazendo esse gancho já para entrar na terceira questão, que nós estamos presenciando desde o início da pandemia uma enorme produção legislativa, são medidas provisórias, projetos de lei,
claro, muitas bem intencionadas, tentando resolver uma série de aspectos, e eu queria provocá-los a respeito disso. Qual é a visão de vocês a esse respeito? Essas medidas e iniciativas legislativas, elas são adequadas, elas procuram resolver, ou há situações em que isso não acontece, ou assuntos extremamente importantes que até agora não foram equacionados? Nós ainda temos alguns minutinhos, então gostaria de ouvir um pouco de cada um sobre isso. Vamos começar então com o Rodrigo. Ana, eu acho que a gente tira algumas lições disso tudo, né? A primeira, aquele falso dilema a respeito de Estado, não Estado, Estado mínimo, ele é um dilema que está superado, não é? Essa proposição de que a função do Estado se resumiria a preservar contratos e dar segurança está superada, e a gente vê que não há como sobreviver de forma a reduzir as desigualdades sem uma participação do Estado. Eu acho que os estados que atuaram de modo mais enfático vão colher frutos muito rapidamente. Acho que o Satiro pode eventualmente até falar da experiência alemã, por exemplo, que se refere aos micro e pequenos empresários, da sua atuação, a compra dos créditos todos e soluções para que o mecanismo continuasse funcionando, né? Aqui no Brasil, eu acho que a gente acabou sentindo uma talvez triste coincidência de agentes com pensamentos muito enraizados, dogmáticos, e que mesmo neste momento não foram capazes de falar: opa, preciso refletir a respeito daquilo que eu acredito neste momento, que é um momento extraordinário, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, o Estado demorou muito para agir. Quando agiu de modo muito tímido, e ao agir de modo tímido, está sendo parcimonioso na sua implementação, né? A conta vai surgir de qualquer modo, e eu acho que a sociedade vai pagar pelo Estado também não ter feito o seu papel aqui no nosso país. E aí a gente acaba vendo, a gente precisava de rever, e a gente tinha um problema estrutural, e quando olhamos para a nossa área de atuação, e quem acompanha nos últimos anos e anos algumas lutas, algumas batalhas não, né? Mas alguns ideais para tentar criar uma estrutura mais adequada, um ambiente mais adequado para se fazer negócios, para se empresariar no Brasil. Um exemplo é o Código Comercial. Eu tenho um outro exemplo também, que é a Sociedade Anônima Simplificada. E mais recente até um projeto que cria um ambiente, um mercado que envolve o futebol. A gente acabou percebendo que propostas estruturais em todas as áreas foram ou deram lugar para propostas imediatistas. E dentre as propostas imediatistas, algumas necessárias, porém muitas oportunistas. E quando a gente fala de oportunismo, a gente está falando de agentes que se aproveitam do momento para alcançar ou atingir certos ganhos ou benefícios por um sistema democrático, né? Para si ou para agentes que representam, né? Trago aqui um simples exemplo que acabou não prosseguindo, mas vocês devem se lembrar que logo na sequência da pandemia surge uma proposta de congelar os pagamentos de aluguéis, não é? Como se do outro lado daquela relação não houvesse um locador, que eventualmente é um fundo imobiliário, mas eventualmente é um senhor que tem apenas um imóvel e paga o seu sustento com com o fruto daquela relação locatícia. Então, este é um pequeno exemplo de uma série de propostas, né? Propostas que foram debatidas, algumas implementadas, outras que foram inseridas em propósitos ou propostas estruturais e acabaram até tirando, né, afetando a natureza, o motivo para que elas foram inseridas. Então, eu diria o seguinte, que havia muita coisa para fazer, em todos os planos, até mesmo na Lei das Sociedades Anônimas, que é uma lei que todos defendem com razão, que é um dos raros monumentos legislativos deste país, e que nos últimos 40 anos sofreu
reformas pontuais, cirúrgicas, decorrentes da evolução tecnológica, da sistemática dos mercados. Ela precisa de ajustes, não é? Revisão da ação preferencial, do voto plural, um voto, uma ação, um voto. Eu acho que tudo isso são conceitos, talvez, que tiveram função lá atrás, mas hoje um pouco ultrapassados. E quando a gente expande para o ambiente como um todo, talvez seja um momento não de defender propostas, apenas propostas imediatistas. Algumas são necessárias, sim, para resolver o Covid. O problema é que a gente tem um câncer, não é? E esse câncer precisa ser atacado, não é? Então, trazer este debate, efetivamente, implementar um sistema que vá atrair o investidor, que vá dar segurança para o investimento, para o empresário, que equilibre as relações entre empresário e empregado. Eu acho que é um momento importante. E nós que temos aqui um papel, né, seja nas salas de aula, nas nossas atividades escritas e tudo mais, que eu acho que é defender esse encaminhamento. Temos soluções, eventualmente, conjunturais, inseridas em soluções de estrutura. Caso contrário, a crise permanente, a crise que nós vivemos a cada 2, 3 anos, 2000, ela vai se repetir. Então, eu acho que é isso. Temos que tomar cuidado, porque há muita proposta oportunista no momento em que nós precisamos de soluções de estrutura. É verdade. E aqui a gente tem uma janela de oportunidade muito ampla para esses interesses escusos, ou às vezes até para propostas bem intencionadas, mas que diante do afogadilho que normalmente cerca a tramitação dessa legislação de crise, elas não têm como ser devidamente avaliadas, não há uma análise de impactos, ou seja, às vezes com uma boa intenção os efeitos podem não ser os melhores possíveis. E o que é que você pensa disso, Fábio? Grosso modo eu concordo, mas eu chamaria atenção para uma questão, né? O Estado que precisa diminuir, o Estado que precisa crescer, a gente precisa ver com mais detalhe, né? O Estado, na era Lula-petista, na segunda mandato do Lula e no mandato da presidenta Dilma, né, ele cresceu, agigantou-se indevidamente. Ele entrou em setores que não devia entrar. Ele é um Estado que, para manter um pouco ao longo da sua tradição, preservou o empresário nacional da competição estrangeira, o que é bom para meia dúzia de empresários nacionais e é péssimo para centenas de milhões de pessoas, né? Então, vamos lá. Precisava fazer a reforma trabalhista? Precisava. Precisa fazer muito da reforma que está acontecendo agora, hoje, no registro de empresa? Sim. Precisamos avançar nessa reforma de liberar a economia? Precisamos. Precisamos acabar com a obrigatoriedade de se contratar corretor para ter um seguro. Precisamos permitir que distribuidoras de petróleos possam vender no varejo. Precisamos liberar a economia de diversos entraves e isso a pandemia não muda. Agora, qual era o Estado que estava num bom tamanho e que a gente vê reduzido de uma forma muito preocupante? Era o Estado que fiscalizava a Amazônia contra o desmatamento, é o Estado que cuidava dos povos originários, é o Estado que mantinha e mantém o SUS, a nossa salvação é o SUS, né? Esse Estado ele não pode diminuir. O Estado que tem que diminuir é o Estado que intervém na economia onde ele não é chamado, onde o mercado é mais inteligente. Tá? Mas isso não significa um Estado mínimo que vai ficar só lidando com os contratos, com a segurança. Não. Isso significa um Estado que vá ter o tamanho e a complexidade que as nossas necessidades exigem. Então, vem lá. Precisamos hoje o quê do Estado na pandemia? E ele vem muito a contragosto atender, por conta da ideologia desse governo, vem muito a contragosto cumprir essa função. Precisamos uma complementação de renda. Precisamos que o Estado se endivide para pagar uma complementação de renda para que as pessoas possam cumprir o isolamento social. Simples assim. Aí, na hora de fazer, faz lá uns R$600 por 3 vezes, mas é uma complicação para as pessoas se cadastrarem, exige um celular de pessoas que precisam
E é hora do Estado realmente se endividar para fazer essa complementação de renda. É hora do Estado se endividar para dar garantia de 100% para os empréstimos bancários para as empresas, microempresas, pequenas empresas de pequeno porte. É hora do Estado crescer nessa direção. Mas isso não pode servir também de justificativa para que o Estado cresça na outra direção. Então, volta a ter, volta atrás na reforma trabalhista de 2019, ou tiramos de pauta a aposentadoria dos funcionários públicos, esse privilégio do qual que o Brasil não pode manter, o privilégio de uma pequena minoria que a economia brasileira não comporta manter, né? Então, existem espaços em que o Estado tem que continuar prosseguindo o processo de reversão do agigantamento. E o mais importante de todos, ele precisa deixar de proteger o empresário nacional da competição internacional. Isso é uma coisa que tem que ser feita com cautela, ao seu tempo, com inteligência, mas tem que ser feita. Não pode ficar como historicamente estamos fazendo desde a década de 30 com a substituição das importações e impedindo o empresariado brasileiro de ter competições aqui no mercado interno, né? Então, eu acrescentaria só esse pequeno detalhe aí ao que foi falado aí pelo Rodrigo, concordando com tudo mais aí que foi objeto de colocação por ele. Obrigada, Fábio. E você, Campinho, quais são as suas percepções sobre esse assunto? Eu subscrevo o que Rodrigo e Fábio acabaram de colocar. Eu vou trazer algumas, né, ainda que alguns comentários laterais sobre vários pontos ali colocados. Primeiro é que eu fico muito preocupado, preocupa-me muito resolver crise econômica com alterações legislativas sem soluções sistêmicas. Isso me preocupa demais. Preocupa demais. É óbvio, se reconhece que algumas medidas de cunho legislativo devem ser tomadas. Geralmente, as mais rápidas são aquelas que podem ser feitas sem a necessidade da aprovação de uma lei formal, que a gente sabe o quanto demora. Vamos pegar o exemplo desse regime transitório da Lei 11.101, que acabou de ser aprovado na Câmara e está sendo levado ao Senado. Prazo de vigência até o final do ano, né? Estamos no meio do ano. Né? Olha, esse é um problema sério do processo legislativo. Ponto 1. Será que esse é o meio de solucionar? Será que não deveríamos incentivar a autocomposição, a solução negociada para todos esses problemas? Porque, às vezes, o cobertor é curto. Como se falou, como o Rodrigo deu um bom exemplo ali da locação, né? Dependendo da ótica que você foque, você pode causar um outro problema. Porque você tem que ter uma visão sistêmica e agir rápido. É muito difícil. É quase uma impossibilidade de fato. E veja, os grandes problemas, como eu enfatizei anteriormente, os problemas estruturais pré-existentes continuam. Por exemplo, cadê a questão, para continuar nesse exemplo da crise da empresa, da insolvência transnacional? Coisa que se discute há quanto tempo? O Código Comercial foi um veículo que se oportunizava para cuidar da insolvência transnacional. Se criticava, não, o código não é o caminho, então, assim, pode ser qualquer caminho. Né? O importante é ter essa legislação. Não está fazendo falta? Na medida que a crise é global. Ponto 1. Ponto 2, a questão do agente econômico. Você vai ter que discutir essa questão nos tribunais, discutir se há ou não lacuna no direito brasileiro para não morrerem atividades econômicas. Ponto 3, a questão, Satiro, da segunda chance, que nós somos defensores. Há coisa de quê? Dos 7, 8 anos, discutimos isso num evento na Confederação Nacional da Indústria. Na nossa lei, ou você paga tudo, até aquele pagamento parcial, ou seja, todos preferenciais, 50% dos quirografados, ou seja, para poder voltar à atividade, significa o quê? O encerramento do processo de falência. Se você não conseguir o pagamento total ou parcial, você tem que aguardar 5 anos. Quem é que volta? E a volta do agente não é importante, pessoalmente. Veja, todos foram estimulados a empreender durante os últimos 5 anos. E aí, o que nós estamos vendo aí? Empreendedores
sucumbindo rapidamente à crise. E como é que vão voltar ao mercado? Né? Então, eu acho que a gente tem essas questões que são muito mais estruturais a serem tratadas e a gente não pode perder tempo para fazer isso. O Fábio colocou a questão do SUS. Poxa, perfeito. O SUS é um marco. O Brasil é o único país que tem um sistema único de saúde. Portanto, ele poderia tratar adequadamente dessa crise se nós não tivéssemos toda uma linha do imediatismo colocado pelo Rodrigo, que gera o quê? Oportunismo político. Agora, no Globo, no final de semana, eu li um artigo, uma reportagem, na verdade, com uma professora, que é lá uma professora de Harvard, uma brasileira de Harvard, e a Márcia Castro, foi da UERJ, foi minha contemporânea, eu fui da turma de 85 do Direito, ela foi da Matemática e Estatística de 86, e ela diz o seguinte: por causa da desigualdade brasileira, o isolamento da população é desafio adicional. Como é que nós vamos tratar desse problema nas favelas, nas comunidades? É a nossa realidade. Então, isso preocupa demais. E quando a gente vê essa retomada da economia, né, com medidas oportunistas de interesse político, isso me preocupa. Se nós formos pegar como exemplo histórico a gripe espanhola, nós vamos ver que aqui no Brasil, e no mundo todo, mas fundamentalmente no Brasil, segunda e terceiras ondas foram as que mataram mais. Segunda onda que foi a devastadora. E esse é um grande problema. E fala ela aqui, a retomada das atividades é outro problema para o Brasil. Só pode ser feita se houver controle dos infectados, com rede laboratorial capaz de fazer testes rápidos. Se isso não for realizado, há risco de novas ondas de epidemia. E não se sabe com que força. Por enquanto, o Brasil é um dos países que menos faz testes no mundo. Não tem plano para retomar a atividade econômica. Cadê o plano? Questiona ela. E, na semana passada, na Globo News, uma entrevista do ex-ministro Tait, dizendo o seguinte: o investimento dele todo, e esse é o problema de fragmentação de política de soluções, é poder disponibilizar, quando ele esteve à frente do Ministério, testes rápidos no meio de junho. Para quê? Para que isso pudesse promover uma volta organizada das atividades. Então, esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque com teste rápido você consegue fazer os isolamentos seletivos. E eu acho que você só pode voltar à atividade, retomar a atividade, se você tiver essas condições. Do contrário, nós vamos estar dando vários passos para trás. E cada vez essas soluções mais estruturais vão perdendo até a razão de ser. Porque nós vamos, nesse sentido, ter uma estrutura social, uma estrutura econômica, um mundo bem diferente daquilo que a gente vivia e projetava viver. Então, essas questões me preocupam demais, demais. E aí nós estamos na iminência, né, de vivê-las, infelizmente. Obrigada, Campinho. E você, Satiro? Eu compartilho muito da indignação do Campinho. Acho que o fato da gente não ter, até hoje, um protocolo de solução da questão de abertura de comércio por conta do Covid mostra como nós estamos engatinhando em matéria de planejamento e assim sucessivamente, né? Eu costumo dizer, e me deixa muito chateado isso, que no Brasil o que é público é visto como o que é de ninguém, não é visto como o que é de todos. E aí o resultado é que todo mundo se acha no direito de poder pegar um pedaço do que é público, porque afinal de contas não é de ninguém. E a gente vê isso quando no meio de uma pandemia, de uma catástrofe como essa, a gente verifica aí desvio de recurso para compra de respirador, ou compra de respirador que sequer funciona, o que significa necessariamente morte de outras pessoas, né? Então,
Sob o ponto de vista geral, eu não tenho como concordar mais com o que falou o Campinho. Sob o ponto de vista específico do direito comercial, também seguindo o Campinho, eu creio que medida emergencial é para ser feita durante a emergência. A emergência começou em março, nós estamos em junho, já vai sair a reedição da MP 944 para novos financiamentos. Então, o que servia para 3 meses atrás certamente não serve para hoje. Eu entendo que o PL 1397 é anacrônico, a esta altura é fora de razoabilidade. Ele vai, se tudo funcionar e a gente tiver de fato uma retomada da economia, ele vai ser uma ducha de água fria no momento em que a gente busca tentar reaquecer a economia. Então, acho que não é mais hora de medidas emergenciais, a não ser no campo da saúde, etc., etc., até porque com quase 3 meses e meio de pandemia, as partes estão se compondo e resolvendo os seus problemas. Mas acho, como o Campinho também disse, que institucionalmente, alguns problemas institucionais que nós temos vão pesar muito no momento da gente precisar acelerar mais para frente. Acho que nesse ponto, algumas reformas, sob o ponto de vista de legislação de insolvência, melhoria de liquidação, mudança de alguns paradigmas da recuperação judicial, acabar com um caráter de benemerência distributivista da recuperação judicial que pôde ser feita enquanto havia sobras, não há mais sobras, não dá mais para fazer cortesia com chapéu de credor, porque credor também é devedor. Então, está na hora de ser muito sério nisso, e acho que talvez o grande papel do direito comercial nesse momento é o de azeitar as relações de crédito, porque se tem uma coisa que vai ser necessária é capital. O governo não vai ter dinheiro para colocar capital na economia na medida do que é necessário, então é preciso que os agentes superavitários tenham condições de financiar os deficitários. Então, para mim, se tem um ponto que eu acho que o direito pode fazer diferença, é de melhorar o ambiente de oferecimento, execução e circulação de crédito. Obviamente, isso não é uma solução, isso é simplesmente uma tentativa de azeitar um mecanismo que vem de uma política pública que tem que ser estabelecida pelo Estado, não tenho dúvida nenhuma. Mas é isso. Obrigada, Satiro. Para finalizar, então, Maurício. Bom, eu concordo com praticamente tudo que foi dito, muito bem dito. Para finalizar aqui, eu vou ser bastante rápido. Eu estava contabilizando, até pouco tempo atrás, mais de uma dezena de decretos, 4 leis, 4 medidas provisórias e mais de 20 projetos de lei em tramitação no Congresso, sendo 4 relacionados a esse que o Campinho comentou, sobre mudanças emergenciais na Lei 11.101. E vejam... São 8 ao todo. 8, né? 8 ao todo. Porque tem no Senado também. Agora ficou nesse só, mas eram 8 ao todo. Pois é. Então, uma dessas leis que criou o PRONAMP, que é aquele sistema aquele Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que eu considero relevantíssimo, demorou mais ou menos quase um mês para ser sancionado. Foi um projeto de lei de origem na Câmara, se eu não estou enganado. Lei 13.999. E até hoje está pendente de regulamentação. Então, me parece que a inação aqui do Estado no nosso campo de atuação, que é a empresa, ela é muito deficitária numa questão específica que o Satiro comentou, que é a concessão do crédito. Muito antes de tentar rearrumar relações jurídicas que podem ser objeto de uma autocomposição para que, como o Campinho falou, o cobertor curto ele não prejudique um ao outro, é muito importante, ao meu ver, que esse programa de concessão de crédito ele represente uma política de governo nesse momento tão emergencial. Os pequenos e médios empresários eles estão ainda aguardando, eles estão buscando, e a burocracia, que é natural da análise de crédito, acaba travando esse anseio por ventilar o caixa, continuar pagando as obrigações correntes, e é isso que eu vejo como, dentro da nossa área, o principal, digamos assim, o principal ponto a atacar nesse momento. Quer dizer, exigir que o governo
efetivamente coloque em prática algo que já está contemplado na lei que já está em vigor, mas que não chega na ponta. Isso. Muito obrigada, então, Maurício. Na verdade, muito obrigada a todos os professores. Foi um ótimo debate. Aproveito para convidar todos para a nossa segunda sessão, que vai ser divulgada na próxima quarta, e sobre um tema que não poderia ser mais atual, que são assembleias e reuniões de sócios nas modalidades digital e semipresencial, e teremos o nosso querido Sérgio Campinho, Manuel Pereira Calças e Mariana Pinto. Então, não percam. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima.